Hey, aqui é o Chico e primeiramente, me desculpe pela minha voz. Eu não sei se você sabe, mas eu postei no Twitter que eu tava doente e, relaxa, não é coronga, mas querendo ou não, isso afetou diretamente a minha garganta, que tá doendo absurdos. Na realidade agora tá bem melhor, mas eu não quero forçar minha voz por conta disso. Então por isso que eu vou falar um pouquinho mais calmo, mais tranquilo no vídeo, beleza? Dito isso, hoje eu quero falar sobre a J.K. Rowling, a autora de uma das maiores obras de ficção da história, que construiu uma legião de incontáveis fãs com a saga de livros e filmes do Harry Potter. Só que apesar de todo esse sucesso da J.K. Rowling, a trajetória dela possui muitas controvérsias, que por sinal são o tema do vídeo de hoje. Eu sei que tem muita gente que vai mirar na minha cabeça depois desse vídeo, mas assiste até o final para vocês entenderem muito bem o que eu quero dizer. Dito isso, se você estiver preparado, então vem com o Chico. Joanne Rowling é uma escritora inglesa nascida em 1965, que no início da década de 90 teve a ideia de escrever uma saga de fantasia sobre um garoto de cabelos escuros de óculos conhecendo uma escola de bruxaria, e ela teve essa ideia enquanto andava de metrô. Ela demorou 7 anos para escrever o primeiro livro da saga, e nesse período aconteceu muita coisa, como a morte da sua mãe, o nascimento da sua primeira filha e o divórcio com seu primeiro marido. A autora ela teve uma situação financeira horrível. Na verdade, eu acho que horrível é pouco. Era extremamente triste a situação dela, na verdade. Só que tudo isso mudou no ano de 1997, quando ela publicou Harry Potter e a Pedra Filosofal, um livro que daria início a uma das aventuras mais marcantes da literatura e do cinema, fazendo muitas pessoas começarem a se interessar por literatura e se tornando uma das sagas mais consumidas tanto na literatura quanto no cinema. E por conta dessa saga, J.K. ela conseguiu sair da sua situação terrível financeira para hoje ela estar morando num castelo na Escócia. Ela tá morando num castelo. A J.K. Rowling, assim como o Notch, que eu já falei aqui no canal, são dois criadores de obras que marcaram a infância e a adolescência da maioria das pessoas. Sério, se você não jogou Minecraft ou não viu Harry Potter, irmão, onde tu tá? Até hoje eu tenho um carinho absurdo pelo trio principal de Harry, Rony e Hermione. E olha pessoal, assim como foi difícil fazer o vídeo do Notch, falar sobre a J.K. vai ser estratosfericamente difícil. Porque o fator nostalgia bate muito forte, mas infelizmente, pessoal, é necessário fazer. Tem coisas que não podem ser ignoradas e que precisam ser ditas. Uma das coisas mais esquisitas que podemos perceber quando a gente lê os livros da saga principal da J.K. é como ela representa os personagens gordos nos livros. Sério, pessoal, se você parar um pouquinho pra reparar, todos os personagens gordos da série Harry Potter, basicamente, ou eles são feios, burros, incompetentes, mau caráter ou covarde. Isso se tratando daqueles que são vilões e aqueles que não são alívio cômico. Só existem dois personagens que não entram em nenhuma dessas características, que no caso é o Hagrid, que é um gigante, talvez eu acho que nem pode ser considerado gordo, porque, mano, ele é um gigante, e a mãe do Rony. Os exemplos mais claros disso estão nos Dursley, a família do Harry que é escroto e nojento o tempo todo com o garoto, mas se nós formos ver com mais calma ainda, nós temos os amigos do Malfoy que são burros, e também, é claro, a Dolores Umbridge e até o Neville que começa como um alívio cômico e acaba se tornando um herói. E adivinha pessoal, em que momento que o Neville ele acaba se tornando um herói? Pois é, quando ele emagrece. Sinceramente, pessoal, eu acho bem zoado uma autora de infanto-juvenil ela tratar os personagens de uma forma tão escrota só por conta do seu corpo, só por conta do seu peso corporal. Até porque a maioria do público de Harry Potter estava passando por essa fase da vida onde o bullying é extremamente presente. E a gente sabe muito bem que o peso corporal é um dos motivos para bullying. E ver a autora da maior obra infanto-juvenil contribuindo para isso bem zoado. Só que pessoal, se você acha que eu vou passar o vídeo inteiro falando sobre gordofobia ou sobre casos gordofóbicos na série Harry Potter, você tá bem enganado. Porque a parte principal desse vídeo, o que torna a J.K. Rowling uma pessoa bem complicada, eu diria, vem agora. As maiores controvérsias da J.K. Rowling acontecem no Twitter, como o fato da J.K. Rowling ser transfóbica, e quando eu digo transfóbica, pessoal, é muito transfóbica. Poderia escolher um tweet específico dela, olha, tem vários, mas eu não quero começar por aí. Porque os principais pontos que provam que a Joanne ela é transfóbica
tá nos seus livros? Então, por que não utilizar um exemplo do seu livro mais recente? Porque aí vocês não podem dizer que é uma situação de mais de 20 anos, de fato. E aqui eu deixo um alerta de gatilho para questões de transfobia, beleza? No ano de 2020, a autora publicou um livro chamado True Blood. O livro surgiu depois de diversos tweets da autora serem apontados como transfóbicos, e a resposta da autora foi criar uma obra sobre um serial killer que se veste de mulher e mata outras mulheres. Que resposta? Por sinal, esse tipo de obra não é original e ainda perpetua a ideia de que pessoas transfóbicas são um perigo para a sociedade, quando na realidade elas que são as vítimas. A forma como a Joanne se refere a pessoas transfóbicas nas redes sociais é triste. Sério, pessoal, ela realmente acredita que mulheres trans são homens de vestidos que tentam se aproveitar de mulheres cis? E para ela, homens trans são uma forma de apagar as mulheres da sociedade. É sério isso que eu tô falando, ela realmente acredita nessa porra. A própria JK já divulgou uma loja no seu Twitter que vende produtos contra a comunidade trans. Só pra vocês terem noção, pessoal, o tempo inteiro a JK ela fala sobre como que é perigoso deixar homens de vestido, que pra ela homens de vestido são pessoas trans. Pra ela, essas pessoas utilizarem banheiros femininos vão aumentar os riscos de violência sexual. Só pra vocês terem noção, pessoal, surgiu uma lei que facilitava a auto-identificação de pessoas trans caso elas cometessem algum crime, e por conta disso, a Joanne ela surtou. Ela fez um tweet dizendo que estupradores que iam se declarar mulheres iam estar livres para cometer esses crimes mais vezes lá dentro. E isso é uma abordagem extremamente sensacionalista e desonesta. E olha, pessoal, isso aqui não é nem a minha opinião, porque eu acho que esse tipo de debate é tão gigantesco e exige um nível de conhecimento tão absurdo que só debater na base do achismo não vai adiantar de nada. E é por isso que eu trouxe alguns dados, não é mesmo, querido Monark? Os dados da Universidade de Los Angeles dos Estados Unidos provam que as leis inclusivas que permitem que pessoas trans usem banheiros femininos não aumentam o número de casos de violência sexual, o que comprova que a ideia da J.K. Rowling não se baseia em fatos, mas em preconceitos. Só que por um lado, pessoal, nós temos estudos que comprovam de fato que pessoas trans não causam perigo para pessoas cis. E por outro lado, nós vemos estudos que comprovam que pessoas trans estão muito mais suscetíveis a sofrerem violência, seja sexual, seja física ou verbal. Nesse vídeo eu vou usar dados de uma pesquisa de 2015 dos Estados Unidos sobre violência contra pessoas trans, que mostrou que 46% das pessoas entrevistadas sofreram de abuso verbal por serem trans, 9% sofreu violência física e 47%, pessoal, foi vítima de violência sexual. 47%. E além do fato que 65% dessas pessoas tiveram que morar na rua por um tempo, na rua, 65%. E o pior ainda tá por vir, pessoal, porque no Brasil esses dados são piores ainda. De 2018 pra cá, mais da metade das pessoas LGBTQI+, no Brasil relataram ter sofrido algum tipo de violência por causa da sua orientação sexual. E pessoas trans brasileiras têm um risco de 12% maior de receber uma morte violenta no Brasil. E esses dados que eu vou falar agora assusta e dói muito falar isso. Porque em 2016 e 2017, mais da metade das pessoas trans que morreram no mundo, mais da metade aconteceu no Brasil. A postura da J.K. Rowling perpetua preconceito e ódio contra uma das comunidades que mais sofre violência nos dias atuais, ao ponto de que muitas pessoas normalizam e levam essas coisas como piada. Eu não tô aqui pra dizer pra você odiar Harry Potter, pra você pegar raiva pelas pessoas, nem nada do tipo. Mas enquanto a J.K. Rowling ela mente e gera pânico e influencia um monte de pessoas a pensarem dessa forma preconceituosa, tem muita gente na rua sofrendo e morrendo, enquanto ela tá lá no castelo dela fazendo tweets. A autora já disse que se baseou em si mesma para criar a Hermione, mas na verdade ela tá muito mais próxima da Dolores Umbridge ou do próprio Voldemort. Eu cresci assistindo Harry Potter e infelizmente saber esse tipo de coisa hoje em dia não atrapalha o sentimento que eu tenho pela obra. Acho que isso não vai acontecer nunca. Mas olha, o respeito que eu tinha por essa mulher
eu já não tenho mais. Mas, novamente, eu não quero terminar esse vídeo com o clima mais pesado do mundo, por isso eu quero recomendar 2 canais pra vocês. 2 canais de pessoas trans, um brasileiro e uma pessoa gringa, que falaram também sobre esse caso da JK. Então você vai poder ver o ponto de vista dessas pessoas que, olha, elas vão saber falar muito melhor do que eu. De qualquer forma, muito obrigado pela sua atenção, no mais é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui!